Boa noite, vamos iniciar mais uma live ao vivo, hoje falando sobre os arquétipos e o inconsciente coletivo. Aguardar um pouquinho, só o Instagram informar aos seguidores que iniciamos o vídeo e vamos dar início ao quarto episódio da série Ouse Ser Feliz em 2022, onde nós estamos trabalhando um propósito, que é o de conexão com a nossa alma, conexão com os nossos propósitos de nossa existência, para encontrar felicidade e prosperidade. Boa noite! Para quem não me conhece, eu sou a Bia, sou terapeuta de família. Esse é o quarto episódio. No primeiro episódio, nós apresentamos essa proposta de trabalhar neste projeto Ouse Ser Feliz em 2022, onde falamos um pouco sobre finanças por conta das nossas preocupações com precisamos ter dinheiro para realizar os nossos propósitos de existência. Falamos de algumas questões práticas, sobre questão de finanças, economia e finanças, e de como o dinheiro ele é uma finalização. O dinheiro é consequência de uma proposta nossa de trabalho, muito mais que de trabalho, de vida, na realização do nosso propósito de existência. E aí nós estamos seguindo um caminho. Na segunda live eu falei sobre as emoções e de como as emoções influenciam na nossa vida, nos seus diversos aspectos, e da necessidade de educação emocional para compreender quem somos. Na terceira live eu falei sobre as feridas. Por quê? Porque se eu estiver num processo de dor, é difícil realizar qualquer coisa que seja. Às vezes a dor emocional ela é tão grande que é impossível. Oi Lilian, muito grata por participar desta live. Muitas vezes a dor emocional ela é tão grande que fica impossível enxergar a um passo, de distância. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o inconsciente coletivo e os arquétipos. Por quê? Porque nós estamos num processo de autoconhecimento, num processo onde quanto mais sei quem eu sou, mais eu sei qual é o meu papel na vida, eu sei qual é a minha posição no jogo da vida, onde eu enfrento diversos desafios e quanto mais eu consigo olhar para mim dentro das possibilidades imensas da minha existência e olhar com um olhar de aproveitar o que eu tenho de melhor. Novamente nós estamos usando uma metáfora, assim, todos nós nascemos como uma Ferrari, mas ao longo da vida precisamos aprender como conduzir essa Ferrari ao seu destino. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa mente, tá? Então assim, o conteúdo que eu vou falar, eu vou procurar tentar também falar através de metáforas, porque parece que fica mais fácil entender, porque são conceitos da área da psicologia, da área da psicanálise em especial hoje falando sobre inconsciente coletivo, fruto dos trabalhos que foram trazidos por Freud, Jung e outros autores, tá? Falando sobre a nossa mente. Então, vamos lá. Se nossa mente, vamos entender a nossa mente assim, a nossa mente nós temos uma parte biológica, neurológica, tá? Mas existe uma parte que é a nossa mente, que muitas vezes a gente assim
fica perdido, porque a gente não tem muita certeza de onde vêm algumas ideias, né? Algumas ideias que em determinados momentos fazem com que a gente avance, em determinados momentos fazem com que a gente tenha uma postura mais de recuo, tá? Assim, existe uma autora, Carol Pearson, que fala sobre os 12 arquétipos e o inconsciente coletivo, fala sobre a jornada do herói, que ela traz muito bem, né, assim, organiza muito bem essas ideias de como a nossa mente funciona através desses arquétipos que existem em nossa mente. Então vamos lá, começando do começo. Se nós tivermos que fazer uma metáfora de como funciona a nossa mente, vamos imaginar um iceberg. A ponta do iceberg, que é aquela parte que está acima da superfície do mar, é a parte da nossa mente consciente. É a parte da nossa mente que eu tenho registros de memória, né, conscientes, que eu lembranças. É a parte consciente, é aquilo as gravações que eu tenho, né, de conhecimentos estão nessa parte consciente. Então, quando eu venho falar aqui sobre arquétipos, eu estou usando uma parte da minha mente consciente, né, que são as minhas memórias, é o meu conhecimento, é a parte que eu sei. Então, nós fazemos isso automaticamente, né? Assim, aquilo que eu aprendi há 10 anos atrás, tá? Eu tenho na minha mente, eu lembro as minhas lembranças, né? Então, assim, isso tudo, a ponta do iceberg é a nossa parte da mente consciente. Por quê? Porque eu tenho consciência do que tem lá, tá? Só que, vamos lá, o iceberg, a maior parte do iceberg, ela fica submersa, né, abaixo do nível do mar. E ela é muito maior, tá? Essa parte submersa, nós poderíamos dizer que é a parte inconsciente. A parte inconsciente é aquela parte onde eu não tenho consciência do que tem lá. Mas, né, Freud disse que basicamente lá eu tenho conteúdos esquecidos, eu guardo conteúdos esquecidos, eu guardo desejos reprimidos. É a parte da minha mente onde tem aquelas vivências que eu tive desde que eu abri os olhos. Vamos dizer, desde o momento em que eu abri os olhos, né, sofri uma dor e ela ficou lá, inconsciente, e se não foi resolvida ainda, latente, assim, eu posso até não relacionar a dor que eu vivo hoje com a dor que eu vivi lá na minha primeira infância, mas é algo que existe, tá? Que eu não tenho consciência de que existe, mas está lá. Conteúdos esquecidos, desejos reprimidos. Vamos lá, vou citar um exemplo meu que depois que eu entendi como é que funciona a minha mente, é que eu fui entender a minha ação. Eu amava uma boneca quando eu era criança. Essa boneca era aquela boneca Guigui. Então, era uma boneca muito engraçadinha que mexia os braços e virava a cabecinha. E ela tinha Maria Chiquinha. E eu adorava Maria Chiquinha. E eu queria muito ter aquela boneca. Mas não foi possível. No Natal eu ganhei uma outra boneca e não era a boneca que eu queria. Ou seja, eu tive um desejo reprimido daquela boneca. Quando a minha primeira filha nasceu, tá? Assim, começou a crescer o cabelo dela, eu coloquei Maria Chiquinha na minha boneca. Olha, eu posso dizer que foi um desejo reprimido, né, que de repente, que sempre esteve lá na minha mente inconsciente, sem que eu soubesse, sem que eu tivesse consciência de que aquele desejo era um desejo grande. Quando eu tive uma filha, eu colocava Maria Chiquinha nela. Um exemplo bobo, mas assim, para dizer desses desejos reprimidos. E conteúdos esquecidos são vários, né? Durante a vida são vários, e muitos deles relacionados a traumas, tá? Essa é a parte do meu inconsciente pessoal, aquela parte que eu vivi, que eu experimentei, né? Que eu está esquecida, está no meu inconsciente, eu não tenho nem condição de saber, né? Eu não tenho consciência de saber que os meus desejos, os meus conteúdos, mas ele está lá.
tá? Dentro do inconsciente pessoal, onde tá, é uma grande parte, uma parte muito maior e que afeta a minha vida consciente. Esta que é a grande questão, tá? De uma forma ou de outra, tudo que aquilo que eu tenho no meu inconsciente pessoal afeta a minha vida atual, afeta a minha mente consciente, sem que eu tenha consciência. Aí, tá? Chegou o Jung, e o Jung avançou nesse conceito, né, trazendo a ideia do inconsciente coletivo, que seria o quê? Então vamos de novo, usando a mesma metáfora, tá lá o iceberg, aí tem eu, tem outra pessoa, né? Somos todos icebergs, tem vários icebergs, todos mergulhados no mesmo mar, todos sendo banhados pela mesma água. Essa mesma água seria, né, grosseiramente falando, o inconsciente coletivo, que é inconsciente, ou seja, eu também não tenho consciência do que tem nele, mas ele é coletivo, todos nós temos acesso a esses conteúdos. E os conteúdos que existem no inconsciente coletivo, que vamos dizer que de certa forma são os mesmos para todos nós, tá? Ele é o inconsciente coletivo, esses conteúdos são os arquétipos. Arquétipo é uma palavra que vem, que diz o seguinte, ela tem arquétipos, é o tipo, tá? Antigo, tipo arcaico, tipo remoto, é algo que já estava lá, tá? Quando eu me formei como iceberg, várias outras pessoas já estavam sendo banhadas pelo mesmo mar, e esse inconsciente coletivo, ele é coletivo porque ele pertence a todos nós, e ele é antigo à minha existência, ele é mais antigo, ele tá lá. E eu consigo acessar esses conteúdos do inconsciente coletivo, identificados como arquétipos, e assim, existem vários. Arquétipos seriam uma imagem, tá? Uma ideia, né? Por exemplo, olha, a ideia do Criador, tá? Quem que é o Criador? Vamos começar pelo Criador lá para o povo hebreu. O Criador para o povo hebreu, aquele que criou tudo, céu, terra, né, os animais, é um homem, é a figura de um homem, um Deus, né? A figura de um Deus que é feito homem, a figura, a imagem de um homem, mas tem alguns atributos. O atributo da criação, ele tem poder, né? Ele foi quem começou, quem criou o céu, a terra, os homens, os animais, tá? O firmamento, e é uma ideia, né? Faz parte de uma ideia, o Criador. Já para o povo egípcio, lá atrás, né, que convivia, né, bem próximo do povo hebreu, tá? Eles também tinham uma ideia de um Criador. Eles também se consideravam criaturas e acreditavam que existia um Criador, só que esse Criador dele, esse Deus para eles, ele tinha uma outra imagem, uma outra forma. Se alguém conhece um pouco sobre a cultura egípcia, sabe que os deuses antigos, eles eram metade homens e metade animais. Mas eles tinham as mesmas características, eles eram poderosos, eles foram os criadores dos homens, da terra, dos animais, e eles tinham uma forma que era metade homem e metade animal. Então assim, ó, a imagem era diferente, mas o conteúdo, que é a ideia do Criador, era a mesma. Se a gente for lá para os índios, né? Os índios também têm a ideia do Criador, eles também acessam essa ideia do Criador, de que existe um ser que criou a natureza, o céu, as estrelas, e é poderosa. Por quê? Porque se reconhecem como criatura, como Criador. Isso é um exemplo, tá? Para a gente entender que esses arquétipos, essas imagens, essas ideias, elas estão numa parte da nossa mente que é coletiva. Nós acessamos de forma coletiva, junto com outros povos, outras civilizações, independente do tempo. Mas elas também têm uma construção, elas são construídas pelas nossas experiências vivenciando a vida. Então, o arquétipo, muito embora ele exista, né, nós entendemos eles
né, na medida em que vivenciamos o contato com essa ideia. E, dependendo do conteúdo que nós temos dentro de nós, nós vamos evoluindo no conceito, na compreensão dessa ideia. Ou seja, no mar não tem vários peixes de várias formas? Existem vários arquétipos, tá? Alguns, né, assim, eles são mais facilmente identificados através das histórias, que foi a fonte de origem e de pesquisa do próprio Jung, tá? O Jung pesquisou nas histórias de vários povos, nos mitos e nas histórias de vários povos, várias civilizações, e conseguiu identificar essas ideias semelhantes, tá? Que ele chamou de arquétipo. Então, o que é o arquétipo? Arquétipo pertence a um conteúdo da nossa mente, tá? Uma parte mais profunda da nossa mente, onde existem algumas figuras que são comuns a todos nós e que nós acessamos. Bom, esse estudo foi evoluindo. Qual que é a importância do arquétipo? É como se fosse assim, olha, cada arquétipo ele rege alguma ideia, cada arquétipo rege algum movimento. Então, dependendo, né, da minha necessidade, da fase em que eu estou, eu posso me conectar com uma ideia diferente. Essa ideia diferente que vem lá do fundo da minha mente é o arquétipo. É o arquétipo. E aí, né, quando, né, hoje continuam sendo os estudos, um arquétipo que eu trabalho muito, que é o da mulher selvagem, tá? Que é o livro da Clarice Estes, né, muito conhecido por muitas mulheres, né? Aquele livro inteiro fala sobre o arquétipo da mulher selvagem, que seria aquela ideia que rege a natureza feminina, que tem vários aspectos, né? Assim, inclusive nos processos de empoderamento feminino. Esse livro ele tem sido muito utilizado, por quê? Porque ele restitui nós, mulheres, a ideia original do que é ser mulher. Em especial nós mulheres que por muito tempo, né, estivemos sobre uma cultura, sobre diversas crenças, né, sobre conduta, sobre como agir, sobre o que é ser mulher. Então o arquétipo é como se fosse o programa original, tá? Então as crenças que vão sendo construídas, formando uma mente coletiva, tá? Ela né, muitas vezes é como se fosse um vírus que entra na nossa mente e a gente começa a acreditar que ser mulher é ser boazinha, ser mulher é ser gentil, ser mulher é ser carinhosa, ser mulher é ser quieta, ser mulher não é falar, é obedecer, e vai por aí afora. E isso é o vírus que entra, que vem aí da sociedade, da cultura de alguma época, com algum propósito. O arquétipo seria assim, ó, o programa original. Então, quando a gente está com um computador cheio de vírus, o que a gente faz? Nós, né, mandamos o nosso computador no técnico para restaurar o programa original. O arquétipo é um dos programas que fazem parte desse programa original, tá? Restaurou, tá? Eu me conectei de novo com esta ideia, com este arquétipo, com esta figura, eu começo a ter um outro comportamento, uma outra percepção de mundo, uma outra forma de me relacionar com o mundo. Por quê? Porque eu me conectei com aquela ideia, com aquele programa original, que é aquele programa, né, que no caso do arquétipo da mulher selvagem, nos conecta com a natureza feminina. Mas não existe só esse, existem vários. Então, eu não vou entrar especificamente em nenhum dos arquétipos. Por quê? Porque eu vou falar um pouco mais para frente sobre vários arquétipos. Só para vocês terem uma ideia, a publicidade e propaganda usa demais os arquétipos para conectar a gente com alguma ideia para poder vender o produto. Então, assim, parece que é uma coisa do outro mundo, mas não é. Os arquétipos estão aí na nossa mente, nós acessamos eles a qualquer momento. A grande diferença é que quando a gente sabe, quando a gente conhece, nós nos conectamos. Não, eu tenho um grande desafio para vencer nesse momento. Eu preciso criar coragem para ir à luta.
eu me conecto com o arquétipo do guerreiro, por exemplo. O arquétipo do guerreiro é aquele que aceita o desafio, né, quando é chamado para alguma aventura e tem aquela postura de ir para frente. Tá? Então, assim, eu vou falar mais para frente sobre cada um dos 12 arquétipos que são percebidos claramente em várias histórias, tá, da nossa humanidade, né? Livros, filmes. Por quê? Para que a gente saiba por que a gente está se conectando com aquela ideia e saiba, tenha consciência. O Jung, ele falava que por exemplo, a terapia ela faz o quê? Um processo de individuação. Ele trouxe vários conceitos, não foi só inconsciente coletivo, não foi só arquétipo, não foi só esse conceito de individuação, que diz que o que é a terapia? É um processo de individuação, que é tornar consciente os conteúdos do meu inconsciente, seja ele pessoal, seja ele do inconsciente coletivo. E por que isso nos interessa? Porque, é o programa da nossa Ferrari. Nossa Ferrari tem um programa, tá? Um programa que eu posso usar, né? Dependendo da fase da vida em que eu estou, dependendo do desafio que eu enfrento. Então, por exemplo, se eu enfrentei lá, eu me conectei com um guerreiro, fui lá, enfrentei os dragões que eu precisava enfrentar, tá? Tracei uma batalha, né? Ganhei um conhecimento, aí o mundo começa a voltar a um estado mais normal, que não é o de luta, né? Por isso, no de luta eu precisava do guerreiro. Mas agora eu já passei por toda essa fase, eu me conecto com a ideia do governante, que é o quê? Aquela ideia que nos dá, né, o caminho para nós aprendermos a governar, né, a nossa própria vida, a governar, né, o nosso reino, governar, né, as coisas práticas da vida. Então, qual que é a importância do arquétipo? Qual é a importância desse conhecimento? No processo de autoconhecimento, nós vamos entender como funciona essa nossa Ferrari. E aí a gente vai saber apertar o botão certo na hora certa. E com isso a gente vai conseguir viver uma vida com mais significados. Aliás, falando sobre significados, tá? A Carol Pearson, ela fala que existem alguns grupos de pessoas. Existem pessoas que amaram, sofreram, tá? Têm uma vida de significado e o mais importante, sabem quem são. Essa é a nossa meta. Amar, sofrer, tá? Viver, né, a vida com significado é a nossa meta. E saber quem nós somos é a nossa meta. Esse é o estágio melhor. Essas pessoas são aquelas pessoas ditas que são as que têm alma, estão conectadas com a sua alma, tá? Mas existem algum outro grupo de pessoas que não têm alma. Não tem alma no sentido de ignorar essa alma. Podem até ter uma vida, um trabalho, relacionamentos, mas, tá? Vivem uma vida sem significado. Estão desconectadas da sua alma. E por isso existe um grande vazio. Existem outras pessoas que ela diz que até tem alma, mas, tá? A vida ainda não ganhou aquele significado. Da mesma forma que esse segundo grupo de pessoas, essas pessoas podem até ter relacionamentos, podem ser pessoas religiosas, né, assim, seguidoras de tradições, mas ainda assim se sentem só. Por quê? Porque elas, apesar de ter uma conexão com a sua alma, ainda não encontraram o significado da sua existência, tá? E existem aquele grupo de pessoas que assim, né, sofrem e não sabem por que sofrem, tá? Então, o processo de autoconhecimento é o quê? É a gente olhar para dentro de nós, olhar para essa Ferrari que nós somos, entender como essa Ferrari funciona e dirigir essa Ferrari como uma Ferrari. Mas eu só posso dirigir essa Ferrari como uma Ferrari se eu souber
que botão que eu aperto na hora que eu preciso, tá? Então, quando na primeira live nós falamos sobre esse projeto de construção Ouse Ser Feliz em 2022, onde nós trouxemos que o único caminho, tá, para prosperar é o caminho do autoconhecimento e do exercício do amor, nós estamos fazendo isso agora de uma forma simples, de uma forma não profunda, porque é difícil aprofundar esse conhecimento, precisa aprofundar esse conhecimento. Eu estou falando de uma forma simples, mas esse conhecimento é profundo. Existem assim inúmeras pessoas, os nossos antecessores, que descobriram, que tiveram uma vida inteira empregada para descobrir quem somos nós, para tentar responder quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, tá? Estas perguntas levaram têm levado a nossa humanidade a procurar entender mais e mais, tá, de quem somos. E como eu disse, nós somos pessoas que têm uma dimensão física, que tem uma dimensão emocional, que tem uma dimensão mental. Hoje estou falando um pouco dessa dimensão mental. E tem ainda uma dimensão espiritual, que são os propósitos da minha existência. Por que é que eu vim para esse mundo? Eu vim para fazer o quê? Tá? Eu estou aqui fazendo o quê? Eu estou vivendo a vida, tá? Eu estou fazendo o meu jogo da vida ou estou sendo jogado pela vida? Se eu estou sendo jogado pela vida e só levando caldos da minha vida, eu tenho que parar e dar uma olhada, tá, um pouco melhor e começar a perguntar. E chega uma hora na nossa vida que a gente vai sempre estar perguntando, tá? Quem somos? Por que eu vim? Por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Tá? Estou num trabalho que não me agrada, estou num relacionamento que não me agrada, mas por que eu cheguei até aqui? Tá? Eu cheguei por aqui porque eu estou nesse momento, por quê? Porque eu ainda não aprendi a lidar com essa fera, essa potência que somos nós. E o único caminho de ter esse conhecimento é fazendo esse mergulho, tá? Conhecendo um pouco mais de quem somos, tá? Vivenciando melhor, tá? Essa grande experiência que é ser humano, tá? Então, nas próximas lives, eu vou falar sobre cada um dos 12 arquétipos principais que, tá, compõem uma jornada heróica. Essa jornada heróica nós fazemos várias vezes durante a vida. Algumas batalhas, alguns desafios, eles são fáceis de travar. E nós, né, sem consciência, nos conectamos com esses 12 arquétipos principais para desempenhar, para fechar o círculo e desempenhar, resolver aquela tarefa a que fomos chamados para executar. Algumas outras tarefas, alguns outros desafios, nós levamos às vezes uma vida inteira para conseguir completar o círculo, porque nós começamos no mundo normal, enfrentamos lá os nossos grandes desafios, os nossos dragões, as serpentes, as sereias, e vencemos o desafio, depois nós voltamos novamente ao ponto original, onde nós podemos começar uma outra jornada heróica que compõe a nossa vida. E aí a literatura está carregada, né, desse conteúdo. A nossa literatura, assim, esses últimos filmes, assim, vamos lá, a grande maioria de vocês deve ter assistido Star Wars, né, a Guerra nas Estrelas. A Guerra nas Estrelas, assim, quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue identificar claramente a jornada do herói, a jornada do Anakin, tá? O Anakin lá começou, né, cheio de luz, cheio de potencial, mas ignorante. Chegou o momento que ele foi enfrentar seus dragões, morreu aquela forma do Anakin, né? Nasceu Darth Vader, tá? Que era assim malévolo, mas dentro dele ele ainda estava dentro da sua jornada, né? E nesse caminho ele acaba ressurgindo, né, como uma outra figura, uma figura novamente, né, ligada lá ao bem, à força, tá? Então ao lado de luz da força.
e vence e volta pro polo principal, voltando pro polo principal com uma outra força, com outro conhecimento, com outra pegada de vida, né? Tanto é que nessa hora que ele renasce assim, compreendeu, sofreu, compreendeu, ele renasce como o Anakin Skywalker de novo, e aí ele vence o imperador, que era o representante das forças do mal. Mais pra frente eu vou falando também um pouco sobre o nosso lado de sombras. Todos nós temos um lado de luz e um lado de sombras. Se o meu lado de luz é desse tamanho, o meu lado de sombras também. Então a gente tem que, no fundo, a gente tem que entender, olhar para esse nosso lado de sombras e incorporar isso, aprender a lidar com esse nosso lado de sombras. E essa composição aí é o que vai fazer com que a gente seja nós mesmos, tá? Basicamente, era isso que eu estaria colocando para hoje, né? Se alguém tiver alguma pergunta, muito obrigada aos que estão participando, aos que vão ver a live depois, quiserem mandar perguntas pelo direct, eu vou estar aqui, né? Assim, eu tenho respondido todas as perguntas e quero aproveitar para agradecer, né? Porque algumas pessoas têm me trazido algumas, assim, têm procurado aprofundar no tema, porque, como eu disse, o meu objetivo aqui não é aprofundar no tema. O meu objetivo é lançar a ideia. Olha, presta atenção, tá? O caminho é esse. Agora, conhecer o caminho é diferente de percorrer o caminho. Para percorrer o caminho eu tenho que ter mais preparo. Então eu tenho que ter um pouco mais de entendimento. Eu tenho que gastar um pouco mais de energia para poder fazer aquele caminho com conhecimento. Que é esse o propósito dessas lives. Despertar em nós, tá? Neste momento de fim de ano, tá? O desejo de construir um ano novo cheio de realizações, tanto do ponto de vista pessoal, profissional, emocional, de relacionamentos, tá? Mas para que eu construa de verdade um novo patamar de existência, um novo patamar onde eu encontre felicidade e prosperidade, não tem outro caminho. Tem que passar pelo autoconhecimento e o exercício do amor. E se você não tem uma pessoa a quem dedicar esse amor, um amor, tá? Assim, você vai ver que olhando pro teu redor, você tem filhos, você tem várias pessoas que você pode dedicar esse amor, que vai ser um amor, é amor. Assim, ó, quem é próspero, tá? É uma pessoa que tem consciência de quem é, sabe quem é, passou por esse processo de autoconhecimento e dá amor, entrega amor em qualquer oportunidade que possa, né, ter. Certo? Então vou ficar por aqui hoje e a semana que vem eu vou aprofundar um pouco mais na jornada do herói, onde estão os 12 arquétipos, né, principais que nos ensinam a vencer desafios de vidas. Ok? Muito grata para quem pôde estar presente e para quem assistir depois a live, fica aqui a minha dica. Tem dúvida? Manda um direct, pergunta, tá? O que eu puder responder, eu vou estar contribuindo aí para nós aprofundarmos nos temas que estamos apresentando. Muito grata, gente! Então, um beijo, sem perguntas para hoje. Um grande beijo para vocês. Até mais!